mim é quem me controla. Quem habita em mim é quem me domina. Quem habita em mim é quem está nas minhas emoções. E eu sei quem é que deve habitar em nós. Chama-se Espírito Santo. Se verdadeiramente o Espírito Santo habita em mim, eu tenho domínio próprio. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está escrito em João 8:36. Mas, se é assim, por que tantas pessoas, elas voltam à escravidão após terem espíritos imundos expulsos de sua vida? Se Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque temos crentes oprimidos e até endemoniados. Se uma vez que eles chegaram a Jesus Cristo, e Jesus os libertou, por que o mal voltou? É algo que nós precisamos ficar bastante atentos a isso. Temos que estar, como diz a palavra, em vigilância, porque é possível o mal voltar, e nós vamos ver nesta noite por que ele volta, como ele volta, porque algumas pessoas já até tiveram o prazer de ter sido liberta, mas voltou novamente a ser oprimida pelo inimigo. Como, por exemplo, pessoas que viviam no vício da cachaça, saíram do vício da cachaça através do poder libertador de Cristo, mas de repente teve uma recaída, desviou-se e voltou a beber. Voltou-se a usar drogas outra vez. Por que essas coisas acontecem? Porque a pessoa realmente está na casa de Deus e de repente não consegue ser totalmente livre. Jesus liberta ou não liberta? Por que essas coisas acontecem? O segredo está em como se manter livre. Repitam, diga, o segredo está em como se manter livre. O poder de Deus vem e liberta, vem e liberta. Mas dali por diante, compete à pessoa que recebeu o poder de Deus e foi liberta, se manter liberta. Jesus liberta sim.
Porém, nem todos se mantêm livres, porque recebe a oração da fé, o demônio sai, mas quando chega em casa, vai brigar, vai discutir, vai falar o que não deve, vai pensar o que não deve. Não se mantém livre. Eu vou mostrar para você nesta noite 4 áreas da vida do ser humano aonde sofre contra-ataques malignos e chamamos estas áreas de atuação demoníaca. A primeira área nós podemos conferir em Lucas, capítulo 11, do versículo 24 a 26. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Mateus 12, 43 a 45, fala a mesma coisa. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando acha desocupada, varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração perversa. Qual o segredo aqui? O segredo aqui é o seguinte: é não viver vazio de Deus. É não deixar a casa vazia. Todas as pessoas têm a oportunidade de vir a Jesus cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. Todas as pessoas têm a oportunidade de vir a Jesus com vício, com doenças, com aflições. Elas vêm oprimidas por Satanás, possessas de demônios, e nós entendemos que demônios causam vários problemas na vida de uma pessoa: ansiedade, depressão, coloca doença. Foi Satanás que colocou doença em Jó, com permissão de Deus. Jesus disse para uma mulher que vivia encurvada: não convinha o Filho do Homem libertar essa mulher que Satanás tem aprisionado por 18 anos. É Satanás que empurra as pessoas no vício. É Satanás que coloca realmente na mente das pessoas ciúme, inveja. É ele.
Então, não vamos aqui realmente subestimar o diabo, achar que Satanás não está por trás do vício, não está por trás da prostituição e não está por trás até mesmo de alguma enfermidade. Pois ele está. Está sim. E o cristão não deve de maneira nenhuma subestimar. E Jesus disse, quando o espírito imundo, olha que Jesus nem usa a palavra Satanás, usa espírito imundo. Espírito imundo pode ser uma enfermidade, o espírito imundo pode ser uma doença psicossomática, espírito imundo pode ser realmente uma possessão, pode ser também uma influência demoníaca. Mas vamos tomar o caso ao pé da letra. Vamos tomar o caso da possessão. Quando o espírito imundo sai. Ele sai por lugares áridos, buscando um lugar para entrar. Não acha, ele se lembra, olha, presta atenção nisso. Ele se lembra de onde ele saiu. O espírito de cachaça, ele se lembra de onde ele saiu. O espírito do ciúme, ele se lembra de onde ele saiu. O espírito da ira, ele se lembra de onde ele saiu. O espírito que causa estresse, deixa a pessoa estressada, agitada, aflita, ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe. Ele sabe aonde ele morava. E diz a Bíblia que ele se lembra e ele volta. E ao voltar, ele encontra aquela casa limpa, varrida, adornada, mas vazia. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não é tudo vir à igreja. Não é tudo realmente, amado, ser cristão batizado. Isso é bom, mas não é tudo. Você pode estar limpinho, mas se estiver vazio, está vulnerável. O diabo sempre vai atuar numa casa vazia. Qual é a primeira área de atuação demoníaca? A casa vazia. O cristão não foi chamado para ser uma casa vazia. Diga comigo, diga eu. Não fui chamado. Sim, você não foi chamado do pecado, do mundo. Você não foi tirado daquela vida que você vivia para ser uma casa vazia. Tem muito crente que acha que ser chamado é para ser apóstolo, é para ser profeta, é para ser ministro, é para estar no púlpito. Mas a pior coisa que tem é estar no púlpito e não ser liberto. Isso é terrível. A pessoa está pregando, mas dentro de si sabe que não é liberto. Isso é de matar. É terrível. Então, vamos esquecer a palavra chamada por instante, como chamada para pregar, para ser apóstolo, para ser líder, para ser isso, para ser aquilo. E vamos tomar a chamada como para ser salvo. Então, o Senhor, quando nos chama para sermos salvos, para sermos libertos, tem uma condição.
é não viver mais vazio. Diga: Deus não quer que eu seja mais uma casa vazia. Preste atenção, porque isso é muito sério. Muito sério. O crente precisa viver uma vida cheia. Cheia de Deus. Cheia do Espírito Santo. E o que vai nos encher é a nossa prática da palavra de Deus. É o praticar a oração, é o praticar a leitura da Bíblia, é o praticar o jejum, é o praticar realmente o estar na igreja, o congregar. Tem gente que não valoriza isso. Ela fica completamente vulnerável. Na primeira investida de Satanás, a mente dela, na primeira investida de Satanás, as emoções dela, ela cai, ela cede. Ela cede. Por que cede? Porque ela está vivendo como se fosse uma casa vazia. Muitas pessoas poderiam frequentar o culto de oração. Elas têm tempo. Muitas pessoas poderiam frequentar o culto de oração, mas elas não frequentam. Elas se dão o prazer de ser uma casa vazia. Elas se sentem bem sendo uma casa vazia e não sabem o quanto isso a torna vulnerável. Olha outra coisinha que o diabo age e o crente não percebe. A consagração no domingo pela manhã. Quase jovens nenhum vem. E depois quer estar cheio do Espírito Santo para pregar. Não sei como. Eu não sei essa mágica. Deus nunca trabalhou com mágicas. Deus trabalha com princípios. Mas não percebe que isso é uma estratégia do inimigo para deixar a pessoa vazia. Então ela poderia estar aqui na consagração, não vem. Mas discute em casa. Ela não vem, mas fala bobagem. Ela não vem, mas se estressa. E é tudo que o diabo quer. Uma casa vazia. Porque uma casa vazia, ela vai se tornar vulnerável. A primeira ação do diabo não é empurrar para as drogas, quem já é crente. A primeira ação do diabo não é realmente levar a pessoa ao adultério ou à mentira. Não, não é não. A primeira ação do inimigo, depois que ele sai, é voltar para ver se a casa está vazia. Ele não se preocupa se a casa está limpa. Porque uma casa limpa, desocupada, pode ter certeza. Você limpa esse salão, fecha ele. Com uma semana ele está sujo, mas ninguém entrou. Mas ninguém entrou. Quem cuida da casa é quem vive dentro dela. Ei, olhe para mim e escute o que eu estou lhe dizendo. Quem cuida da casa é quem vive dentro dela. Aí nós escolhemos. A casa somos nós. Mas aí escolhemos se vamos deixar entrar. Porque o texto é claro, entrando
entrando, ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele. Entrando. Porque alguém vai dar espaço para entrar. E na sua vida, na minha vida, quem damos espaço para entrar somos nós. Ou entra Deus ou entra o diabo. Quem escolhe somos nós. Você acha que Deus vai entrar por nada? Sem nenhuma disciplina de oração, sem nenhuma disciplina de jejum, sem disciplina da leitura da Bíblia, sem disciplina de se reunir para congregar? Você acha que Deus vai entrar só porque Ele é Deus? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Se você não abrir, eu não entro. A pessoa vazia, ela é vulnerável, completamente vulnerável. E entenda isso, crente, você que está aqui. Quando um demônio sai da vida de uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa precisa é ocupar aquele lugar com o Espírito de Deus. Ocupar 2 vezes mais aquela vida que servia a Satanás, servindo 2 vezes mais a Deus. Então, tem todo domingo, jejum, consagração, não vem. Tem que praticar a leitura da Bíblia 2 vezes por dia, como diz a Bíblia. Medita na minha palavra dia e noite. Dia e noite. É ordem de Deus você ter contato com a Bíblia 2 vezes por dia. Durante o dia e a noite. É obrigação do crente ler a Bíblia pela manhã e à noite. Ao acordar e ao dormir, ler a Bíblia. Estudar a Bíblia 1 vez por semana. Para quê? Porque vai pregar no domingo? Porque é pregador? Mas seja aqui, sobe aqui em cima e vai falar de uma coisa que não vive? É oprimido pelas coisas, como vai poder libertar alguém se ainda não está liberto? Entenda, a primeira atuação de Satanás, a primeira área de atuação de Satanás é uma casa vazia. Entrando, ele leva consigo 7 piores do que ele. Espírito de enfermidade, leva espírito de opressão, leva espíritos piores do que ele. Uma pessoa pode ser perseguida por Satanás e não ser endemoniada? Pode. Existe dentro da igreja pessoas perseguidas pelo diabo e nunca vão endemoniar? Existe. Claro que existe. Quantas não são as pessoas que realmente dizem assim: amanhã eu jejum, quando chega amanhã não consegue. O maligno não deixa. O maligno impede. Nessa noite, Deus está me usando aqui para abrir os seus olhos. Abra os olhos para o mundo espiritual. Quantas vezes o diabo impede crente de jejuar? Quantas vezes o diabo impede crente de vir ao culto? De ler a Bíblia? Ele pega a Bíblia para ler e a mente vai para outro lugar e ele não se concentra na leitura da Bíblia. Mas ele acha normal. E a casa está vazia. E Jesus diz: olha, que nós não devemos
deixar a nossa casa, a nossa vida espiritual vazia. Vazia. É necessário, amado. Diga comigo, é necessário orar, jejuar, ler a palavra, congregar, vigiar. Amém? Você entende? Deus quer mudar a sua vida. Deus quer que você seja verdadeiramente um cristão cheio e não aparente, irmão. Aparente. Deus quer que a nossa vida seja verdadeiramente livre, liberta. Liberta. O que fazer para que o demônio não volte? Para que a força opressora não volte? O que fazer para você não se estressar quando sai do culto? Que esse estresse é uma força maligna. Isso não é do Espírito Santo. Isso não é de Deus. O que fazer para você, quando chegar em casa, por nada, não estar discutindo, brigando com o marido, ou com quem quer que seja? O que fazer? A pessoa deve passar a viver uma vida comprometida com Deus. O que é uma vida comprometida com Deus? Entenda isso, preste atenção. É você saber que todo dia você tem a obrigação de orar. Que chova, que faça sol. Que cansado ou não. Que com tempo ou sem tempo. Todo dia você come, você bebe, você faz as coisas naturais. E por que não? Todo dia não fazer as coisas espirituais. As coisas que nos deixam cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus não quer. O crente realmente está na igreja, ouve, quando chega em casa, é discutindo, porque o marido virou o rosto. Ó, você estava olhando para aquela irmã. Ou o marido, ou o namorado, ou o noivo. Deus não quer isso, não. Uma vida de ciúme. Quem está liberto, quem verdadeiramente Jesus libertou, ele se mantém liberto. Eu não posso trazer mais o que era lá do passado, o que era do mundo, para a minha vida cristã. Não. Eu tenho que entender o que Jesus disse. Nós não somos do mundo. Eu fui do mundo no passado. Você foi do mundo no passado. Agora, meu irmão, estar em Cristo e ser do mundo, você não se mantém liberto. Você não se mantém livre. Se você ainda é crente e está preso ao ciúme, você está preso ao ciúme. Por quê? Porque a casa espiritual está vazia. Está vazia. Quantas não são as pessoas que podem estar aqui no domingo de manhã jejuando? Não pode estar jejuando durante a semana, mas no domingo não vem. Troca o jejum pelo sono. O sono vale mais. E é vazio. Não pode ouvir tanto assim que se ira. Não tem domínio próprio. Não pode ouvir tanto assim que se aborrece. Não pode ouvir e ficar calado.
porque desenvolveu o hábito de falar demais. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E fala. E murmura, e murmura, e murmura, e murmura. Como vai se manter livre? Como vai se manter liberto assim, com esse procedimento? Como? É estar orando, é tirando o mal, pelo poder que há no nome de Jesus, mas colocando de volta. É igual aquelas pessoas que sofrem da doença chamada acumulador. O acumulador é aquele que junta meio mundo de lixo. Ele acumula, ele acumula. No dia que o caminhão do lixo leva o lixo, ele sai dizendo, não, esse não, está quase novo, deixa aqui. E bota o lixo todo de volta para dentro de casa. O cristão, depois de receber Jesus, que Jesus expulsou todo o mal, o cristão não tem que estar procurando e botando dentro de casa. E bota a inveja, e bota o ciúme, e bota o ódio, e bota isso, e bota aquilo. Você tem que se encher do Espírito. Entende o que eu falo? E não ser uma casa vazia, ou uma casa suja de coisas ruins. Então é necessário um comprometimento com Deus. É necessário abandonar de vez os pecados que praticava. Verdadeira pessoa liberta, irmão, ela não fica mais com ciúme, ela não fica mais com inveja, ela não fica mais com ódio. Ela pode até se irar, mas a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Naquele dia mesmo já tem que aquela ira ter ido embora. A pessoa verdadeiramente liberta, ela não fica receosa, ressentida, amarga, porque ela é liberta. Ela se enche de Deus, para que essa sujeira nunca mais volte. Ela passa a viver uma vida cheia de Deus, para que isso não venha mais se acumular na sua vida. O que fazer para que o demônio não volte? Fugir da atmosfera de pecado. Crente na roda de escarnecedores, e fala mal de fulano, fala mal de cicrano, você é vazio. Você não é nada cheio. Porque quem verdadeiramente é cheio de Deus, não pratica isso. Será que a Bíblia é mentirosa quando ela diz assim, não dê lugar ao diabo? Mas tem crente que não. Não, vamos sentar aqui na roda dos quase santos. E vamos falar da vida do pastor, vamos falar da vida do irmão, vamos falar da vida do diácono, e às vezes é o diácono falando da vida dos outros. Isso é uma vida vazia. Quem tem uma vida cheia de Deus, não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso, porque ele tem tempo para orar, ele tem tempo para ler a Bíblia, ele tem tempo para estudar a Bíblia, ele está ocupado com essas coisas. Ele está ocupado em estudar a Bíblia, ele está ocupado em orar, ele está ocupado em jejuar, ele está ocupado em se encher. Então ele não tem tempo para estar numa atmosfera de pecado. Ele não tem tempo para estar na roda de escarnecedores. Ele não tem tempo para ouvir aquilo que desagrada e entristece ao Espírito de Deus. A primeira área de atuação de Satanás é uma casa vazia. É uma casa vazia. E gritar não quer dizer que está cheio de Deus. Pular não quer dizer que está cheio de Deus.
O que quer dizer o que está cheio de Deus é o fruto que a pessoa demonstra. O que fazer para um demônio não voltar? Se encher do Espírito Santo, lendo a palavra, orando, jejuando, congregando regularmente. Congregando. Irmão, se esforce. Se você não se esforçar para se encher, vai ter uma vida sempre vazia. Quantas vezes o diabo realmente diz para a pessoa que não está sentindo nada, você não vai para a igreja hoje. Trava e a pessoa não vai congregar. Trava e não vai. E naquele dia Deus queria até batizar aquela pessoa no Espírito Santo, queria renovar aquela pessoa, mas o inimigo botou na cabeça: não, você não vai para o culto hoje não. Você não pode ir para o culto hoje não. Eu não quero que você vá para o culto hoje. Quantas vezes realmente a pessoa está tão animada para vir para a igreja e o diabo joga aquela seta de confusão dentro de casa. Mas se a pessoa vivesse uma vida de oração, vivesse uma vida de jejum, vivesse uma vida consagrada, aquilo não acontecia. Eu tenho o hábito há 40 anos. Não é há 40 dias. Eu tenho o hábito, esse que está falando com você. E eu falo isso porque eu faço. Eu não falo isso porque eu li que é bom fazer. Eu faço. 40 anos eu pratico jejum toda semana. Durante 40 anos. Toda semana eu jejum, no mínimo 2 vezes. Sem contar as campanhas de jejum que eu faço, de 40 dias com a igreja, e sem contar as campanhas de jejum que eu faço, particularmente, eu e Deus, Deus e eu. Às vezes eu leio um texto da Bíblia 10 vezes, até que Deus fale comigo naquele texto. No dia que eu não oro, eu me sinto mal. Eu tenho que me levantar para orar, ou tenho que orar deitado mesmo, mas eu tenho que orar. O dia que eu não oro, eu me sinto mal. E isso é durante 40 anos. Eu não sei como é que o crente se mantém cheio sem fazer essas coisas. Eu não sei como é que o crente se mantém realmente liberto, vazio de Deus. Eu não sei. Eu não sei. A primeira área de atuação do inimigo é uma casa vazia. Se você é uma casa vazia, imediatamente se preocupe em se encher, porque é vulnerável para o diabo atingir. E a Bíblia diz: entrando, não deixa entrar. Se você está vazio, mas a porta está fechada, tudo bem, não deixa entrar, porque entrando a bagunça será grande. Segunda área é a falta de entendimento espiritual. Isso não tem nada a ver. Tem tantos crentes que não jejuam, eu não posso jejuar. É a falta de entendimento espiritual. É tudo que Satanás quer para manter uma pessoa oprimida, para manter uma pessoa que ali escrava da ira, escrava da contenda, escrava do ciúme. E Satanás sabe manter uma pessoa escrava, ele sabe. Ele tem muita habilidade nisso. Muita habilidade para manter uma pessoa escrava.
Você está pensando que Satanás, ele teme quem vem à igreja? Não teme muito, não. Ele teme quem tem uma vida com Deus. Quem tem uma vida com Deus ameaça Satanás. Mas quem não tem uma vida com Deus não ameaça, não. Quantas não são as vezes que crente chega na casa de Deus, chora, sente a presença, mas quando chega em casa, discute. Quando chega em casa, fala o que não deve. Quando chega em casa, se estressa. Ele não vigia a natureza carnal dele, que Jesus disse, é fraca. Vigia, porque a natureza carnal é fraca. Ele não tem prazer nisso. Por isso a gente vê o baixo nível espiritual na vida de alguns crentes. Tem crente que o nível espiritual é baixo, muito baixo, abaixo da média. Por quê? Por falta de entendimento espiritual. O Senhor diz, o meu povo está sendo destruído, ó. Não disse que sofre. Oséias é muito claro. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não, o diabo não está agindo, não. Deus é mais, está amarrado, está repreendido. E esse ódio que você tem é de quem? É de Deus? Essa inveja, esse ciúme que brota na sua vida, no seu coração, é de Deus? Essa amargura, esse estresse, esse descontrole emocional é de quem? É de Deus? Então a pessoa tem que ter um entendimento. Ela tem que estar se perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou dando brecha? Em qual lugar eu estou dando brecha? A ignorância espiritual é uma das maiores brechas para a ação de demônios. Não é pelo fato de uma pessoa ter deixado de beber apenas que ela está liberta. Ela está liberta da bebida. Mas ainda tem muita coisa. Não é pelo fato da pessoa ter deixado de usar drogas que ela está liberta. Ela está liberta das drogas. Entenda isso. Eu preciso realmente estar cheio. Diga, eu preciso me manter cheio. E ter entendimento espiritual. Ah, eu nunca bebi, eu nunca fumei, mas não está liberta. O que é que você sente quando alguém te fere? Ah, me dá um ódio, dá vontade de matar, eu fico de mal, não falo mais. Então você não está liberta. Há uma ação demoníaca operando na sua vida. E precisa se libertar. Precisa fechar as brechas para essas coisas. Falta de entendimento. Quando uma pessoa não conhece os seus direitos em Deus, as armas que tem para se defender do mundo espiritual e a autoridade deixada por Jesus para o seu povo, ela pode permitir que os espíritos malignos manipulem a sua vida. Não podemos deixar o diabo manipular a nossa vida. E ele manipula. Olhe para mim, preste atenção. Manipula. Eu nunca vi Satanás manipular as pessoas tanto, agora nessa pandemia, como está manipulando.
manipulando. As pessoas não crêem na Bíblia, crêem naquilo que são manipuladas. Crê em outras situações. O inimigo dita a ordem. Não, você não vai. Você é doente. E a pessoa, sim, senhor. Sim, senhor, sou doente mesmo. Ela não tem aquela visão espiritual e aquela fé em Deus. Não, não sou doente. Jesus já levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não sou doente. Tem alguém aqui me ouvindo? Tem alguém aqui me ouvindo? O diabo trabalha aqui, ó. Assim como o Espírito Santo também trabalha aqui, ó, na mente do ser humano. Tá? Alguns cientistas já admitem isso e dizem: você é aquilo que você pensa. Se o seu pensamento é um turbilhão de negatividade, então a sua vida é um turbilhão de negatividade. Os cientistas admitem que o ser humano é aquilo que pensa. E é aqui que está a nossa vitória, é aqui que está a nossa derrota. Ou eu creio no que está na palavra, ou eu creio no que o diabo prega. Essa é a verdade. Você conhece os seus direitos em Deus? Você conhece os seus direitos que a Bíblia te dá? Você só pode conhecer se você tiver intimidade com a palavra. Essa é a verdade. Quem não tem intimidade com a palavra, não conhece os direitos que tem. Então é necessário ter intimidade com a palavra. É necessário fazer da palavra o seu livro de cabeceira. O que mais tem lá dentro do nosso quarto é Bíblia. O que mais tem é Bíblia. Chega lá, você encontra a Bíblia católica, a Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia no quarto. Na sala tem outro tanto. Como é que eu vou realmente estar distante de um Deus que eu fiz o meu Deus? Então eu tenho que ter isso aqui, ó, no meu coração, na minha vida. Eu tenho que entender isso. Se eu não entendo a palavra de Deus, eu não entendo Deus. Deus não é entendido por aquilo que eu imagino. Deus não é entendido por aquilo que eu acho. Deus é entendido por aquilo que Ele se revela. E Deus se revela para nós na sua palavra. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Há direitos aqui para mim. Há deveres aqui para mim. A Bíblia é um livro de direitos e deveres. Tem coisas na Bíblia que eu tenho que cumprir, sim. Mas tem coisas na Bíblia que ela vai se cumprir na minha vida. Quem entende? Quem entende, diga amém. Então, tem coisas que a Bíblia tem que se cumprir na minha vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Na última pregação que eu preguei aqui, a respeito lá, de como ter uma vida bem-sucedida, Ezequias disse para Deus: eu só andei na tua presença. Eu só fiz o que é reto. Eu só dei gosto ao Senhor. E agora? Eu vou morrer?
Antes de Isaías sair do palácio, Deus disse: volta e diz a ele que eu lhe acrescento mais 15 anos de vida. E está escrito a respeito de Ezequias: e fez o que era bom aos olhos de Deus. Amado, fazer o que é bom aos olhos de Deus não é simplesmente chegar aqui, dar glória a Deus e aleluia. Qualquer um de nós podemos ter uma vida dúbia, ou seja, uma vida dupla, uma vida de aparência, uma vida de que aqui é uma maravilha, mas chegou em casa, é pornografia, é discussão, é coisa que desagrada a Deus. Não tem como se manter liberto assim. Só se mantém liberto quando se toma uma posição, quando se diz não para o ciúme, quando se diz não para a ira, quando se diz não para o estresse, para poder dizer bem assim: quem habita em mim é quem me controla, quem habita em mim é quem me domina, quem habita em mim é quem está nas minhas emoções. E eu sei quem é que deve habitar em nós. Chama-se Espírito Santo. Se verdadeiramente o Espírito Santo habita em mim, eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, eu sei me dominar. Posso ouvir um amém? Eu estou falando de áreas de atuação do diabo. Todos os cristãos precisam fechar as portas através da fé, impedir que os demônios entrem. É indispensável na vida do crente a armadura de Deus. É indispensável. Sabe o que é indispensável? A Bíblia diz: calça os pés com o evangelho da paz. O crente que não tem paz, se ele não tem paz para si, ele não tem para dar. Eu não estou falando de a paz do Senhor, meu irmão. Eu estou falando de paz interior. Como ele vai transmitir paz sem ter paz? Se ele não está calçado com o evangelho da paz, da preparação da paz. Se ele não tem o escudo da fé, ele vive duvidando de Deus, da palavra de Deus. Não é aquele crente de fé, é aquele crente de dúvida. Não, eu confio no que os médicos falaram. Não, eu confio sim, eu confio na ciência, eu confio aí no que está acontecendo. Mas na palavra de Deus, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero lhe dizer uma coisa muito séria. Nem eu, nem você, nem ninguém vai a lugar algum se Deus não permitir que a gente dê um passo. Alguém me entende? Eu vou repetir. Nem eu, nem você, nem ninguém vai a lugar nenhum se Deus não permitir que dê um passo. É o que está escrito. E eu já vi, estou cansado de ver pessoas quererem passar na frente de Deus e não ir para lugar nenhum. Elas não vão a lugar nenhum. É o que está escrito. Terceira área de atuação demoníaca são as brechas na vida emocional. Brechas na vida emocional. Começa assim: não, ninguém liga para mim, ninguém cuida de mim, eu sou miserável, eu sou isso, aqui. É a autocomiseração. Paulo não sofria dessa praga. Paulo dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quem era que controlava as emoções de Paulo? O Espírito Santo. A vida emocional de Paulo era controlada pelo Espírito de Deus. Hoje é fácil, amado.
ter essa praga dessa doença na emoção. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém não sei o quê. Eu tenho aquele dentro de mim que pode fazer tudo por mim. Você tem o Espírito Santo que pode fazer tudo por você. Para de se maldizer, para de se achar inferior, porque é isso que Satanás quer. Que você se ache inferior, que você seja a pessoa mais miserável, mais desgraçada do mundo, mais impotente. Para com isso. Controla as tuas emoções. Vive a palavra de Deus. Porque é tão fácil de ler para os outros e não é tão difícil de viver. A palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E quando eu estou aqui, amado, falando isso, eu não estou falando apenas para você ouvir. Eu estou falando para mim ouvir. Eu estou dizendo para mim mesmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Posso ouvir um amém? Você pode se alegrar com a palavra de Deus. Não se alegre com a minha palavra. Se alegre com a palavra de Deus. Autocomiseração, rancor, ira, ressentimento, autoestima baixa, confusão mental e tantos outros problemas na vida emocional. Essas coisas residem na alma da pessoa. Então a gente tem que realmente fechar as brechas emocionais. Eu tenho que crer literalmente como está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É isso que eu tenho que crer, na viva palavra de Deus. Na viva. Amém? Então essa brecha emocional, ela precisa ser fechada. Enquanto não for fechada, a verdadeira libertação não acontece. Você ouve uma palavra estimuladora quando chega em casa, a bomba dos maus pensamentos. A bomba dos maus pensamentos. E aí aceita. O que é que eu tenho que fazer? Satanás, dá o fora. A minha vida não é controlada por você. A minha vida não é controlada pelas suas ideias. A minha é controlada pela palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus me diz, ela me garante o sucesso. Amém? Enquanto estivermos, amado, assim com dois pensamentos, um pensamento na palavra e um pensamento fora da palavra, eu quero lhe dizer, amado, que nós estamos dizendo para Deus: o Senhor é fraco. O Senhor não pode. O Senhor precisa da minha ajuda. Tenta ajudar a Deus, se é que você pode. Eu não posso ajudar Deus. E eu vivo completamente na dependência dEle. Por isso eu entrego a minha vida nas mãos dEle e procuro fazer o que Ele quer que eu faça. Quantos estão entendendo? Se as suas emoções te atrapalham, se você é uma pessoa vazia de Deus, se você é uma pessoa que acha que as coisas é do seu jeito, não tem entendimento espiritual,
Desculpa eu te dizer, você é muito vulnerável aos ataques malignos. E o diabo gosta disso. Feche as brechas, se encha de Deus, ore mais, jejue mais, lê a Bíblia mais, congregue mais, vigie mais, fale menos, não murmure, controle a ira, abandone, como Paulo disse, abandona a mágoa, abandona o ressentimento, abandona a ira, abandona o estresse. Ah, mas não tem jeito não. Se esse é o seu pensamento, se essas são as suas palavras, nunca vai ser totalmente liberto. Nunca. Por quê? Ah, não tem jeito não. Eu sou assim, né? Eu sou assim, muito estressado. Então, no dia que você mudar a sintonia da sua vida, a libertação chega. No dia que você disser, sai de mim, Satanás, Deus não me fez assim e eu não aceito isso na minha vida. Sai. Amém? Alguém me entende? A quarta e última área de atuação demoníaca são as portas abertas para o pecado. As portas abertas para o pecado. Satanás precisa de algum tipo de legalidade para poder agir. Entende isso? Igreja, entende isso, por favor. O diabo precisa de legalidade. Ele precisa de uma mentira, ele precisa de um ciúme, ele precisa de um estresse, ele precisa de um falatório, de que alguém levante o falso, ele precisa de uma contenda, ele precisa de uma murmuração, ele precisa de uma legalidade. Por isso Jesus diz, entrando, vai deixar ele entrar? Ou vai mandar embora, se ele já entrou? É aquilo, ele precisa de uma legalidade. E essa legalidade, ela pode ser dada pelo pecado. Preste atenção no que João escreveu. João disse o seguinte, quem comete o pecado é do diabo. Pode ser crente, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser quem for. Quem comete pecado é do diabo. Acabou a história. É o que está escrito. Não temos mais o direito de viver pecando. Tem que fechar a brecha. Põe um zíper espiritual na boca. Fala demais, murmura demais, é malicioso, é maliciosa, vê pecado em tudo, tudo que vê comenta, não sabe ficar quieto, não sabe ficar calado. São brechas que se dá para o diabo agir, atuar, e a Bíblia diz, quem comete pecado é do diabo. Foi por causa disso que Jesus se manifestou para destruir as obras do pecado e as obras de Satanás. O pecado dá direito aos demônios. Muitas vezes a causa das pessoas não manterem a libertação está em alguma prática pecaminosa que elas não abandonaram. Vou dizer, ciúme, ira, estresse, que agora isso aí é moda. Rancor, mágoas, ciúme, inveja, contenda, competição, todas as obras da carne, o diabo usa elas para manter as pessoas presas. E ela fica só no sonho, só no falar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. O mundo pode falar mal ou bem a meu respeito. Não me preocupa. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém?
o planeta, crente, descrente, pode falar o que quiser falar, bem ou mal, não me abala. Não me abala. Uma certa vez alguém chegou, pastor, eu estou falando isso para o senhor não pensar mal ao meu respeito. Eu disse, eu não tenho mente suja não. Eu não tenho mente suja não. Jesus não me deu o direito de estar pensando essas coisas ao seu respeito não. Tem isso comigo não. Malícia, maldade. O que é que estão falando de mim? O que é que estão falando de mim? Fale o que quiser. Fale até a língua cair, ou bem ou mal. Eu sei quem sou em Cristo Jesus. Você está entendendo? É assim que você tem que viver, amado. A sua vida centrada em Deus. A sua vida alicerçada em Deus. Na maioria das vezes, os pecados estão ativados nas zonas emocionais. Desativa, deleta. Todo pecado que estiver ativado na tua vida emocional, a ira, o furor, o ódio, a intriga, a competição, a inveja, o ciúme. Desativa isso. Bloqueia. Tem gente, por causa do ódio, por causa da mágoa, por causa do ressentimento, vou bloquear aqui o pastor. Mas o que é para ser bloqueado, não bloqueia. Você entendeu? Cheio de ódio, cheio de mágoa, aí chega lá no WhatsApp, onde quer que seja, vou bloquear o pastor. Puf. Mas o que é para ser bloqueado, não bloqueia. É aquilo que levou você a bloquear. Não, nunca mais eu falo com ela, vou excluir. Vou excluir. Aí pronto, achou que resolveu o problema. Não resolveu não, meu amado. Porque o problema ficou. É aquilo que levou você a excluir alguém da sua vida que está te infernizando e você não percebeu. É aquilo. É o ódio, é a mágoa, é o ressentimento. É o estresse. É realmente dizer bem assim, ter o prazer de dizer, eu sou pavio, culto, sou pavio, não sei o quê, sou... Nada. Você tem que ter o prazer de dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Quem habita em mim é o Espírito de paz. Quem habita em mim é o Espírito da promessa. Conclusão. Vou fazer 5 perguntas para você meditar e depois nós vamos orar. Amém? Das 4 áreas apresentadas, qual a que está mais vulnerável na sua vida? Aonde a porta está aberta? O que você tem feito para fechar as portas vulneráveis que você tem? Nada. Vou lhe dizer uma coisa. Comece estando aqui domingo pela manhã no jejum. Comece. Mostre que você entendeu a palavra. Se você entendeu a palavra, domingo de manhã você vai estar aqui no culto de jejum. Se você não vier, é um sinal de que você não entendeu. Eu não tenho tempo. Não, você não entendeu. Você quer continuar sendo uma casa vazia. É isso que você quer. Continuar sendo uma casa vazia. E aí é problema sério para você. Não é problema sério para os outros, é para você. Que não tem domínio próprio, não sabe se controlar. Aí se torna uma área de atuação do inimigo. Terceira pergunta, você se sente livre ou tem alguma coisa que prende? Já confessou isso ao seu líder? Porque tem pessoa que ela quer resolver o problema sozinho e não consegue.
ela é travada, o inimigo trava. Trava de tal maneira que, não procure o líder não procure o pastor não. Você vai se humilhar o pastor, é humilhação procurar o líder. Aí vive sofrendo, quebrada, assim, angustiada. Porque quem é que sabe mais? É quem já passou 40 anos de experiência, ou quem está 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quem é que sabe mais? Hã? Quem foi que já enfrentou mais batalhas espirituais? Eu que estou há 41 anos nessa situação, ou alguém que se converteu ontem? Quem foi que já enfrentou mais? Quem foi que já lutou mais com o inimigo, com as forças espirituais da maldade? Eu, que tenho 41 anos lutando, ou você, que se converteu ontem? Quem é que sabe mais? Quem é que já sabe mais? Quem foi que já enfrentou mais demônios? Já enfrentei tantos demônios de botar a mão na cabeça e sentir um choque elétrico. Eu disse, pronto, que eu vou ter agora aqui um derrame. Esse demônio vai fazer eu ter um derrame. De tanta força. Quem é que sabe mais? Mas tem gente que não. Ela está ali sufocada, oprimida, mas o diabo não deixa. É o diabo que não deixa e ela não percebe. Ela procurar o líder para ir conversar, para ele libertar ela. Não vai. Já confessou isso para o seu líder? Você deve confessar para poder realmente ser liberta. Não se permita viver em prisões espirituais. Se liberte, busque a ajuda do seu pastor. Abra o coração. Olha, pastor, eu ainda faço isso e isso de errado. Eu ainda faço isso e isso de errado. A Bíblia diz que quem confessa, quem abre a boca e fala, alcança a misericórdia. Quem abre a boca. Mas tem gente que não. Não, pastor não é meu pai, pastor não é nada, pastor não é nada. Aí vive oprimido, vive oprimido, vive oprimido. Eu estou aqui, à sua disposição, para lhe ajudar a se libertar, para você viver uma vida completamente liberta. Eu posso não ter cara de pastor, eu posso não ter, assim, jeito de pastor, mas eu sou. Jesus me chamou para isso. Eu sou. E eu tenho 41 anos lidando com o mundo espiritual. Não são 41 dias. Não são 41 horas. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. E estou de pé porque venci uma a uma. Não venci tudo de vez. Venci uma a uma. Cada uma foi uma guerra, cada uma foi uma peleja. Venci uma a uma. Liberte-se. Jesus quer te libertar. Mas é você que se mantém liberto. Se coloque de pé em nome de Jesus.